Respire fundo agora. Puxe o ar, segure por 2 segundos e solte devagar. Você acabou de fazer algo que seu corpo repete mais de 20 mil vezes por dia, sem que você perceba. Respirar, automático, invisível, essencial. A cada minuto, seus pulmões capturam o oxigênio que mantém seu cérebro vivo, seu coração batendo, suas células funcionando e eliminam o dióxido de carbono que, se acumulasse, seria tóxico. Sem isso, você perde a consciência em segundos. Seu cérebro começa a morrer em minutos e, pouco tempo depois, a vida acaba. Agora imagine algo impossível: viver sem os pulmões. Sem respirar, sem trocar oxigênio, sem o órgão mais essencial da sobrevivência. Parece ficção científica, mas isso realmente aconteceu. Em um hospital dos Estados Unidos, um homem sobreviveu mais de 48 horas sem os pulmões, mantido vivo por um sistema artificial criado pelos médicos, tempo suficiente para receber um transplante. Essa história é de uma cirurgia que desafiou tudo o que a medicina acreditava ser possível. Os pulmões são verdadeiras máquinas biológicas. Quando você inspira, o ar percorre as vias aéreas até chegar aos alvéolos, que são milhões de pequenos sacos microscópicos. É ali que acontece o milagre. O oxigênio passa para o sangue leva esse oxigênio para cada célula do corpo e o dióxido de carbono volta a ser eliminado. Sem essas trocas gasosas, os órgãos simplesmente param. O coração falha, o rim falha, o cérebro falha. A morte pode chegar em minutos. E é por isso que perder a função pulmonar é uma das emergências mais graves da medicina. E eu vou te falar uma coisa, existe uma condição especialmente devastadora chamada Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SARA. Ela não é apenas uma falta de ar, é quando o pulmão literalmente se afoga por dentro. Uma inflamação intensa faz com que o líquido invada os alvéolos. Eles deixam de ser leves e cheios de ar, se tornam pesados, encharcados, incapazes de trocar oxigênio. É como tentar respirar debaixo d'água. Mesmo com oxigênio, mesmo com respirador, o sangue não consegue se oxigenar. O corpo inteiro começa a sofrer. A SARA pode surgir após uma pneumonia grave, alguma infecção, sepse, trauma. E mesmo nas melhores UTIs do mundo, a mortalidade é alta. Muitos pacientes simplesmente não voltam. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem de 33 anos. O que começou com uma infecção respiratória acabou evoluindo para uma pneumonia severa. Depois, SARA. Seus pulmões pararam, o respirador já não funcionava, o sangue não recebia oxigênio suficiente, os órgãos então começaram a falhar. Os médicos sabiam, se nada fosse feito, ele iria a óbito. Mas houve um problema, não existiam pulmões disponíveis para transplante naquele momento. E esperar não era uma opção. Então a equipe tomou uma decisão radical, arriscada, quase impensável. Eles removeram os 2 pulmões do paciente. Sim, retiraram completamente os pulmões infectados, algo que em condições normais levaria à morte imediata. Mas havia um plano, eles conectaram o paciente a um sistema artificial extracorpóreo, uma máquina capaz de fazer o trabalho dos pulmões. Então, oxigenar o sangue, remover o dióxido de carbono e manter a circulação funcionando. O sangue saía do corpo, passava pela máquina e voltava com bastante oxigênio, como um pulmão mecânico. Pela primeira vez, um ser humano estava vivo, sem os pulmões. Foram 48 horas de tensão absoluta, 2 dias inteiros dependendo exclusivamente de tecnologia. Qualquer falha seria fatal. Monitores apitando, médicos sem dormir, cada minuto contado. Mas o coração continuava batendo, o cérebro continuava recebendo oxigênio, a vida continuava ali. Eles só precisavam de tempo até parecer um doador. Então a ligação chegou, pulmões compatíveis haviam sido encontrados, o paciente foi levado imediatamente para a cirurgia
e o transplante aconteceu. Foram horas de procedimento, tensão máxima, até que os novos pulmões começaram a funcionar. O oxigênio subiu, a pressão estabilizou e ele tinha voltado a respirar. Hoje ele se recupera, vivo, graças a uma combinação de coragem médica, tecnologia e inovação. O que antes era impossível, agora é realidade. Porque às vezes a medicina não apenas trata doenças, ela redefine os limites da vida. Então, da próxima vez que você puxar o ar sem pensar, lembre-se, respirar é automático, mas viver é um milagre acontecendo a cada segundo. Pois é, respirar parece algo simples até o dia em que não é. E foi assim que a ciência que transformou o impossível em uma segunda chance para viver. Se esse vídeo te ensinou algo novo ou te fez olhar o corpo humano com mais respeito, curta e compartilhe. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e, se possível, comente, faça algum elogio ou faça alguma crítica. Eu tentarei ler todos e irei responder também. A gente se vê no próximo